Remoção de nitrogênio e fósforo de esgoto sanitário em um bioreator híbrido de membrana e biofilme operado na modalidade de batelada sequencial. Projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, dentro do edital Biotech número 30 de 2013. Coordenador do projeto, Flávio Rubens Lapoli. Este trabalho se insere no contexto de estudos já realizados pelo Laboratório de Reuso de Água, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, utilizando-se da tecnologia de bioreatores de membrana para o tratamento biológico de esgoto sanitário. A continuidade dos estudos nesta linha de pesquisa será sobre a remoção biológica de fósforo em um reator de biomassa floculenta e de biomassa aderida. A disposição inadequada de efluentes domésticos e ou industriais tem sido apontado como um dos principais fatores responsáveis à constante degradação ambiental de ecossistemas aquáticos. Uma vez lançados, esses despejos conduzem a um aporte excessivo de matéria orgânica e nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo aos corpos receptores. Sobre tal condição, tem sido cada vez mais recorrente os episódios de eutrofização dos corpos hídricos, trazendo consigo impactos negativos à vida aquática, como a mortandade de peixes devido à depleção de oxigênio, e também problemas de ordem de saúde pública, quando o manancial é utilizado como fonte de abastecimento. Diante dessas considerações, fica evidente a importância de tratar os esgotos de maneira eficiente, removendo, sobretudo, a carga de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo desses despejos. Uma alternativa interessante para realizar a remoção de nitrogênio e fósforo são os reatores em batelada sequencial. Esses reatores constituem-se uma das tecnologias capazes de proporcionar as condições ambientais necessárias à remoção biológica de nutrientes em uma única unidade de tratamento, com ciclos operacionais definidos e sequências que englobam a fase de enchimento, reação, sedimentação e descarte de efluentes, não havendo a necessidade de recirculação de lodo. Uma alternativa que vem sendo empregada e que tem se mostrado eficiente na resolução dessa problemática é a adição de suportes nos bioreatores à membrana para o desenvolvimento de biomassa aderida, uma vez que o crescimento do biofilme no interior desses suportes é capaz de criar microzonas anóxicas em suas estruturas que poderiam estimular a remoção de nitrato mesmo durante a fase aeróbia do reator. Consequentemente, a transferência de nitrato para a fase anaeróbia seria minimizada, levando a uma melhoria do desempenho do processo EBPR e uma maior eficiência de remoção de fósforo total. Objetivo geral: avaliar o desempenho da tecnologia de bioreator híbrido de membrana e biofilme operado em batelada sequencial na remoção de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo de esgoto sanitário. Objetivos específicos: avaliar comparativamente o desempenho de um bioreator à membrana comum e um bioreator à membrana híbrido, ambos operados em batelada sequencial no tratamento de esgoto doméstico. Estudar o desempenho de um bioreator à membrana comum e um bioreator à membrana híbrido mediante diferentes tempos de detenção hidráulica, avaliando em ambos os casos o impacto no tratamento e na filtrabilidade do lodo. Avaliar os efeitos da baixa concentração de oxigênio dissolvido no bioreator à membrana comum e no bioreator à membrana híbrido, no tratamento e filtrabilidade do lodo. A unidade experimental consiste de 2 bioreatores à membrana em escala piloto, posicionados em paralelo. Construídos em acrílico, esses reatores apresentam 18,3 litros de volume útil. Na base de cada reator foram instalados os módulos de membrana do tipo fibra oca, fabricado em PVDF com tamanho de poro de 0,04 micrômetros e uma área de filtração superficial de 0,9 metros quadrados, que operam de maneira submersa. Um dos bioreatores foi preenchido com material suporte, de forma a promover o crescimento de biomassa aderida. O material suporte utilizado nessa pesquisa é confeccionado em polietileno, em formato cilíndrico, com diâmetro de 15 mm e superfície para adesão microbiana de 550 metros quadrados por metro cúbico. Os bioreatores à membrana foram operados em regime de batelada sequencial, com ciclo operacional composto por 4 fases distintas. Na fase de alimentação, os reatores eram abastecidos com esgoto sanitário até que o nível máximo de 18 litros fosse alcançado. Desse volume, 9,15 litros correspondiam ao licor misto remanescente do ciclo anterior, e 9,15 litros eram de esgoto sanitário recém-adicionado ao sistema, correspondendo, portanto, a uma taxa de troca volumétrica de 50%. Na fase anóxica, anaeróbia, os reatores permaneciam apenas com a bomba de recirculação em funcionamento, de tal forma a garantir que os processos de desnitrificação e de liberação de fosfato ocorressem. Na fase de aeração, o sistema de arejamento era acionado, promovendo assim a oxigenação do licor misto e, por conseguinte, a ocorrência dos processos aeróbicos, como oxidação da matéria carbonácea, nitrificação e absorção de fosfato. Por fim, na fase de aeração-filtração, a bomba peristáltica também era acionada, dando início à filtração do licor misto nos reatores e, portanto, à produção dos permeados,
Durante esse período, a filtração era conduzida mediante modo intermitente, com fases de 9 minutos de pressurização e 1 minuto de relaxamento. A fase de aeração-filtração perdurava até que o nível mínimo do reator de 9,15 litros fosse atingido. Finalizada essa fase, iniciava-se o outro ciclo operacional nos reatores. A operação dos bioreatores à membrana compreendeu o período de agosto de 2015 a dezembro de 2016, totalizando então 356 dias de operação. Ao longo desse período, foram executadas 3 etapas operacionais. A primeira etapa operacional buscou avaliar comparativamente o desempenho de um bioreator híbrido de membrana e biofilme e um bioreator à membrana convencional, na remoção de fósforo presente nas águas residuárias municipais, considerando que o desenvolvimento de biomassa aderida no reator híbrido seria capaz de melhorar o desempenho desse processo. Para tanto, essa etapa envolveu a operação desses 2 reatores em paralelo, sendo que em um deles houve a inserção de 30% do volume total do reator em material suporte. Na etapa 2, buscou-se avaliar o efeito do tempo de detenção hidráulico no desempenho do tratamento e no processo de colmatação das membranas de um bioreator à membrana convencional e um bioreator à membrana híbrido. Nessa etapa, foram empregadas 2 estratégias operacionais, nas quais foram testadas, no bioreator à membrana convencional e híbrido, os tempos de detenção hidráulica de 12 e 6 horas. A etapa 3 consistiu na avaliação do desempenho do tratamento e do processo de colmatação em um bioreator à membrana convencional e um bioreator à membrana híbrido, operados sob baixa concentração de oxigênio dissolvido. Nessa etapa, foram testadas 2 estratégias operacionais, condições operacionais aplicadas aos reatores. Embora as 3 estratégias apresentassem objetivos distintos, a taxa de troca volumétrica foi fixada em 50% nas 3 ocasiões. O tempo de retenção de sólidos aplicado em cada reator foi de 15 dias em todas as etapas, o qual era controlado manualmente pelo descarte diário do lodo ao final da fase de aeração. Conclusão da etapa 1. Ambos os reatores mostraram elevada eficiência de remoção de matéria orgânica, amônia, nitrogênio total e fósforo. Os dados de análise do ciclo revelaram que a taxa de absorção de fosfato no reator híbrido foi maior do que no reator convencional. Os ensaios de bancada mostraram que o bioreator à membrana híbrido exibiu maior potencial de remoção de fosfato em condições anóxicas. Os resultados do sequenciamento de DNA mostraram que Candidatus acumbibacter foi um dos gêneros dominantes nas frações de biomassa suspensa e aderida. Paralelamente, observou-se que esse gênero foi mais abundante no biofilme do que na biomassa suspensa no reator híbrido. Portanto, a presença de biomassa aderida no bioreator à membrana híbrido resultou em uma via adicional para o processo de remoção biológica de fósforo. Conclusão, etapa 2. Ambos os reatores mostraram elevada eficiência de remoção de matéria orgânica, amônia, nitrogênio total e fósforo. O processo de colmatação foi mais severo no bioreator à membrana convencional. Observou-se para esse reator um crescimento excessivo de bactérias filamentosas, tendo sido atribuído como a causa da maior velocidade de colmatação nesse reator. Verificou-se uma maior concentração de biopolímeros no bioreator à membrana convencional, corroborando com a hipótese de um licor misto com maior potencial incrustante em relação ao reator híbrido. Conclusão, etapa 3. Ambos os reatores mostraram elevada eficiência de remoção de matéria orgânica e fósforo total nas 2 condições operacionais. Verificou-se uma baixa remoção de nitrogênio amoniacal nos 2 reatores durante o período inicial da estratégia 2. Posteriormente, o processo de nitrificação se restaurou, mas com eficiência de remoção de amônia abaixo das observadas na estratégia 1. Vale ressaltar também que o reator híbrido apresentou durante a estratégia 2 menores concentrações de nitrogênio amoniacal no permeado em comparação ao reator convencional nesse mesmo período, demonstrando uma maior robustez dessa configuração de reator em desenvolver o processo de nitrificação sob condições de oxigênio dissolvido limitante. Observou-se que o bioreator à membrana híbrido apresentou menores velocidades de colmatação durante as 2 estratégias operacionais em relação ao bioreator à membrana convencional. Tal comportamento foi verificado também nos ensaios de filtração de bancada, sugerindo assim que o licor misto do reator híbrido apresentou um menor potencial incrustante nas 2 estratégias operacionais testadas. Agradecimentos!